Olá, meu nome é Patrícia Nantes, tenho 26 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou editora, produtora cultural e assistente de iluminação cênica. E estou aqui para dividir um pouco do meu conhecimento sobre iluminação cênica e minha função como assistente de iluminação. Vamos lá? Você sabe o que é iluminação cênica? A iluminação cênica é a arte que se utiliza de técnicas para iluminar espetáculos. É uma linguagem visual que, por meio de luz, transmite ao público variados tipos de emoções, como raiva, alegria e tristeza. É possível ser usada como forma de objeto para a composição de cenários, como janela, porta, buraco, estrelas, uma infinidade de possibilidades. É possível fazer focos de luz que trazem a atenção da plateia diretamente para o ator ou objeto iluminado. Podemos usar também para diferenciar cenas do passado, presente e futuro, fazendo mudanças de clima, tempo e espaço. Ela é usada principalmente para que o público tenha uma compreensão melhor do que está acontecendo no palco. Essa arte surgiu na Grécia Antiga por volta do século V a.C. As apresentações de espetáculos eram feitas ao ar livre durante o dia, onde se utilizava a luz do sol para criar ainda que minimamente algum efeito cênico, ou seja, utilizava-se a luz natural. Com o passar do tempo, as apresentações de peças começaram a acontecer em lugares fechados, e por essa razão surgiu a necessidade de iluminar esses espaços para ter uma visibilidade melhor. A iluminação era muito precária e dava margem à vulnerabilidade de muitos incêndios. Como eram essas iluminações? Bem, velas, tochas, candelabros, óleo, gás, lampiões. Quando essa realidade mudou? Em 1879, Thomas Edison fabrica a primeira lâmpada incandescente com filamento de carbono, permitindo a generalização do uso de eletricidade nos teatros. A partir daí, a iluminação pôde evoluir até os dias atuais, até chegarmos aos refletores. O assistente de iluminação cênica está sempre atento às necessidades do iluminador. Muitas das vezes, participa de ensaios técnicos não só para saber o que vai ser feito na iluminação desde a sua criação, mas também para conhecer o roteiro caso tenha que substituir o iluminador em algum momento. Entre as atribuições dos assistentes estão separar e testar os equipamentos, montar e desmontar torres, varas, posicionar refletores de acordo com o mapa de luz, afinação, preparar a mesa de luz com as instruções do iluminador e do técnico da casa e operá-lo. Muitos outros afazeres podem surgir no decorrer do processo, sempre com a orientação ou aval do iluminador. Meu primeiro contato com iluminação foi em 2016. Eu não imaginava que eu ia me envolver tanto com a iluminação. Quem trabalha com teatro sabe as dificuldades de manter um espetáculo sem patrocínio ou apoio de empresas, e muitas das vezes acabamos realizando mais de uma função. E foi assim que em 2016 operei a minha primeira luz, no Teatro Glaucio Rocha, Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Eu estava em temporada como produtora da Caixa Preta Produções Artísticas, realizando as apresentações do espetáculo Os Saltimbancos, de Chico Buarque. Na época, o técnico operador de luz não pôde dar continuidade ao trabalho. Então, por já conhecer o espetáculo, fui convidada a operar a luz. Eu contei muito com a ajuda e paciência, claro, do técnico do teatro para entender o básico. Não sabia nem como funcionava a mesa de luz. No primeiro dia, eu cometi alguns erros, o que é natural para quem está iniciando uma carreira e da forma como se apresentou. A primeira lição que levo da minha estreia era que não deixasse os atores no escuro. A direção me sinalizou que, caso eu tivesse alguma dificuldade na hora da operação, era para acender a luz geral. No decorrer da temporada, eu fui me adaptando, aprendendo e gostando de operar a mesa, mais os equipamentos da cabine de luz. Após a primeira apresentação, fiquei responsável pela operação de luz do espetáculo em todas as suas temporadas. O fato me deixou confiante e eu quis pesquisar mais sobre o assunto, a ler, a assistir vídeos, enquanto eu praticava nas apresentações. Em 2016, o espetáculo Saltimbancos
participou do 7º Festival de Teatro de Queimados. Foi onde eu conheci o iluminador Davi Israel, o profissional que me fez conhecer mais sobre iluminação, ressaltando toda a sua magia e importância. E foi aí que eu vi que já estava totalmente apaixonada por esse universo. No dia da apresentação, Davi Israel estava no teatro para realizar a montagem dos equipamentos de luz. Na época, eu era responsável apenas para operar a mesa de luz, não tinha experiências com montagem. Após o espetáculo, começamos a conversar. Ele me disse que ficou me observando operar a mesa e gostou. Logo em seguida, me fez um convite de trabalhar com ele, fazendo montagem, desmontagem e operação de luz. Depois de aceitar o convite do Davi, comecei a fazer vários trabalhos com ele. Espetáculos de dança, espetáculos de teatro, formatura, lançamento de livro, trabalhos em igrejas e exposições. Após inúmeras atividades, comecei a entender melhor a importância da iluminação e de como ela enriquece os espetáculos, sendo destacando uma cena, um elenco, um cenário, sendo até mesmo o próprio cenário. Meu início na assistência de iluminação foi muito focado na prática, antes mesmo de eu pensar em estudar a teoria. Porém, no decorrer desse processo, percebi a importância de me aprimorar mais e entender tudo o que envolve iluminação. E como seria isso? Conhecer mais as cores, a função de cada refletor, a manusear os equipamentos e os cuidados, já que trabalhamos praticamente o tempo todo com eletricidade. Nessa busca, realizei alguns cursos que me deram suporte para que eu me profissionalizasse e ganhasse mais conhecimento. Destaco aqui 3 cursos: Iluminação Cênica Coarte UERJ, com o coordenador técnico do Laboratório de Artes Cênicas da UERJ, César Germano, Iluminação Cênica Funarte, com o professor Jorginho de Carvalho, e Elétrica Cênica Funarte, com o professor Marcos Billet. É necessário entender que, assim como em vários outros segmentos profissionais, a iluminação está em constante mudança e precisamos estar atualizados. Vemos isso na sua própria história, como mencionei aqui. Antigamente se usava velas, lamparinas, tochas, candelabros e hoje usamos refletores. E agora? Estamos numa era tecnológica, onde cada vez mais temos que lidar com recursos e equipamentos digitais. Ainda se usa em alguns lugares mesa analógica, mas as mesas digitais estão cada vez mais frequentes, seja nos teatros, casas de show, feiras e vários outros eventos. Podemos ver refletores com mais de uma função, como o elipsoidal LED, o iluminador tipo canhão de luz, que é usado em casas de shows, teatros, apresentações, eventos diversos. E também pode ser usado em conjunto, onde através de globos podemos projetar imagens de janelas, portas, estrelas, vegetações, logotipos, uma infinidade de possibilidades. E as novas versões vêm com porta-filtros e porta-globos para projeções dessas imagens e com as cores RGBW. Mesmo ainda não sendo uma iluminadora e sim assistente de iluminação, perceba a preocupação com o conhecimento, não só para fazer uma boa luz, mas também para a sua segurança, já que temos a responsabilidade enorme de trabalhar com a eletricidade. Estamos sempre em contatos com fios, tomadas, equipamentos de altas tensões. Por isso, precisamos nos proteger, usando luvas para proteger as nossas mãos caso tenhamos que mexer em algum refletor que ainda esteja quente. Usando capacete para proteger as nossas cabeças e sempre usando sapatos, nada de chinelo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Lembre-se, é extremamente importante que a sua segurança esteja em primeiro lugar. Realizei 2 oficinas de iluminação cênica na Coarte. A primeira foi em 2018,
Quando estudamos muito sobre o conceito de luz, palhetas de cores, o uso da gelatina e tipos de refletores. Eu já conheci alguns refletores, mas não sabia seus nomes, como o Fresnel, cujo nome se dá por conta da sua lente, criada no século XIX pelo físico francês Augustin-Jean Fresnel. Com essa lente, podemos mudar o foco e escolher com precisão a área que vai ser iluminada. Ao final do curso, elaboramos um pequeno projeto onde trabalhamos com diferentes tipos de foco. No ano seguinte, 2019, estudamos mais a fundo algumas técnicas e fizemos uma linda parceria com a turma de dança Kinesis, onde nasceu o fagocitose. Ao final, fomos divididos em duplas, onde cada um ficou responsável por iluminar a apresentação de um aluno do Kinesis, sob a orientação do professor César Germano e da professora Maria Lúcia. Minha companheira Malu Guimarães e eu trabalhamos com a luz da Marina. Decidimos trabalhar com contraluz âmbar e luz vermelha, pois sua apresentação tinha muita intensidade e pedia cores quentes. Foi uma apresentação bem interessante, porque ela entrava com algumas tábuas e havia uma luz no centro delas. O objetivo era valorizar a dançarina e o material. Então, deixamos o ambiente escuro denso, permitindo que o contraluz fizesse o recorte da dançarina e do material que ela carregava. No centro do palco, onde ficava a maior parte da apresentação, colocamos um foco LED vermelho e luz a pino. Por onde a dançarina saía, fizemos um corredor de luz na diagonal. Gostei muito do trabalho que fizemos. Creio que nossa proposta foi bem executada. Também em 2019, criei a luz em parceria com a produtora, diretora, atriz Kika Dantas, do espetáculo Danou-se de Flávio Freitas. A apresentação foi realizada no Teatro Henriqueta Brieba, na Tijuca, Rio de Janeiro. A iluminação precisou ser totalmente adaptada para o local, mas o resultado ficou dentro do objetivo esperado, casando as ideias iniciais do projeto de luz. Para trabalhar com iluminação, é importante ter organização. Ordene seu material de trabalho, refletores, ferramentas, fios, equipamentos de segurança. Tenha pontualidade ao chegar no seu local de trabalho. Ou melhor, chegue com antecedência. Participe de ensaios técnicos, das visitas técnicas para conhecer o local. Veja a disponibilidade de equipamentos no espaço onde você vai realizar o seu trabalho. É muito importante que você se ambientalize com a mesa de luz, pois existem vários tipos de mesa, tanto analógicas quanto digitais. E você não pode correr o risco de chegar um dia e não saber operá-las. O iluminador e o assistente de iluminação estão sempre subindo escadas ou em lugares muito altos para montar e desmontar refletores, mexendo em tomadas e fiação elétrica, o que torna o trabalho muito perigoso. Por isso, é necessário cautela na execução das atividades e usar corretamente o equipamento de segurança. É importante que o iluminador e o assistente de luz tenham contato direto com o técnico responsável do lugar. Em relação à parte elétrica, é importante conferir os fios para ver se não tem nenhum desencapado ou se está dando mau contato, separar os refletores e testá-los, mas com cuidado, sempre de olho na voltagem para saber se é 110 ou 220, para não queimar a lâmpada. E principalmente, não deixar nenhum tipo de bebida perto desse equipamento. Despeço-me desse vídeo onde fiz um resumo explicando a minha função como assistente de iluminação. Sou muito grata por ter sido contemplada no edital da Lei Aldir Blanc Preservação da Memória Técnica com o projeto A Arte de Iluminar. Quero complementar que me sinto vitoriosa enquanto mulher e profissional. E dizer para todas as mulheres que querem trabalhar com iluminação cênica para que se permita, que vão com todas as suas forças,
Porque independente de ser um trabalho braçal e que exija muito do nosso físico, nós somos sim capazes de exercer essa função. Espero ter ajudado a dar uma luz no caminho de quem deseja seguir essa carreira. Muito obrigada e até a próxima!